O sol começava a nascer sobre as campinas a leste do Rio Jordão. A névoa da manhã se erguia lentamente, revelando as águas que corriam com força. Era a época de cheia, e o rio estava mais largo e profundo do que nunca. Do outro lado, a terra prometida se estendia diante dos olhos do povo de Israel, um sonho esperado por gerações desde que Abraão ouvira a promessa de Deus. À beira do acampamento, Josué observava em silêncio. O líder sabia que aquele dia seria decisivo. À sua volta, milhares de tendas se espalhavam e as famílias estavam em movimento, arrumando pertences, cuidando dos rebanhos, falando em voz baixa. Os anciãos se preparavam para orientar as tribos e os guerreiros afinavam suas espadas e lanças. Mas naquele dia, a vitória não dependeria de armas, e sim da obediência à voz de Deus. Josué se lembrou das palavras do Senhor na noite anterior. Hoje começarei a exaltá-lo aos olhos de todo o Israel, para que saibam que estarei com você, assim como estive com Moisés. Ordene aos sacerdotes que carregam a Arca da Aliança que, quando chegarem às margens do Jordão, parem dentro do rio. A Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, estava no centro de tudo, coberta por um tecido azul e carregada sobre varas de ouro. Ela lembrava a todos que não estavam apenas atravessando um rio, mas entrando no cumprimento de uma promessa divina. Josué reuniu os líderes das tribos e falou com firmeza: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. O som das suas palavras se espalhou pelo acampamento como um vento novo. Famílias se purificaram, orações foram feitas e os corações se encheram de expectativa. Na manhã seguinte, os sacerdotes se posicionaram à frente, prontos para carregar a arca. O povo se reuniu atrás deles, formando um mar de rostos voltados para o rio. As águas turvas e agitadas pareciam um obstáculo intransponível. Então Josué levantou a voz: quando os sacerdotes que carregam a Arca do Senhor entrarem no Jordão, as águas pararão de correr e se amontoarão numa única parede. O murmúrio de espanto percorreu a multidão. Alguns se lembraram de ouvir seus pais e avós contarem sobre o Mar Vermelho, e agora eles próprios testemunhariam algo semelhante. Os sacerdotes deram os primeiros passos. Seus pés tocaram a beira da água fria, e então, como se mãos invisíveis segurassem o rio, a corrente começou a recuar. As águas que vinham de cima pararam e se amontoaram muito longe, perto de uma cidade chamada Adão, enquanto as que estavam descendo para o Mar Morto desapareceram, deixando o leito do rio seco. O som da água cessando parecia irreal. O leito do rio, antes invisível sob a correnteza, agora surgia diante dos olhos. Pedras arredondadas, areia úmida e pequenas poças espalhadas pelo chão seco. Um vento suave percorreu a cena, como se o próprio Criador soprasse sobre o caminho recém-aberto. Os sacerdotes avançaram com a arca até o meio do rio, firmes e imóveis, enquanto todo o povo começou a atravessar. Famílias inteiras caminhavam, algumas carregando crianças no colo, outras conduzindo rebanhos. O silêncio reverente era quebrado apenas pelo som de passos sobre as pedras. Olhos se enchiam de lágrimas e corações batiam acelerados. Aquele não era apenas um deslocamento, era um marco na história do povo de Deus. Josué, atento, observava cada detalhe. Sabia que aquele momento deveria ser lembrado para sempre. Chamou 12 homens, um de cada tribo, e ordenou: passem à frente da arca do Senhor até ao meio do Jordão. Cada um de vocês carregará uma pedra nos ombros para que sirva de sinal entre vocês. No futuro, quando os filhos de vocês perguntarem o que significam estas pedras, vocês dirão que as águas do Jordão foram interrompidas diante da Arca da Aliança do Senhor, e essas pedras serão um memorial para sempre. Os homens obedeceram, escolhendo pedras grandes e lisas, símbolo do milagre presenciado. Enquanto isso,
O povo continuava a travessia, passo após passo, sem pressa, contemplando o milagre. Do outro lado, o acampamento começava a se formar na planície de Gilgal. Ali, o povo descansaria e se prepararia para as próximas batalhas. Mas antes, cada olhar se voltava para o rio, ainda aberto, como uma ferida no tempo, testemunha viva do poder de Deus. Quando o último israelita pisou na margem oposta, Josué recebeu a ordem do Senhor: diga aos sacerdotes que carregam a Arca da Aliança que saiam do Jordão. Com passos firmes, eles começaram a caminhar até a borda. No instante em que os pés dos sacerdotes tocaram novamente o chão seco da outra margem, as águas do Jordão voltaram ao seu curso normal, enchendo o leito com a força habitual da época de cheia. O rugido do rio ecoou pelos vales, mas agora, para Israel, aquele som não era ameaça, e sim prova viva de que Deus havia agido. No acampamento de Gilgal, as 12 pedras retiradas do leito do Jordão foram empilhadas cuidadosamente. O monumento, simples aos olhos humanos, carregava um peso eterno. Pais mostrariam a seus filhos, e filhos contariam aos netos. Aqui o Senhor abriu o rio para que passássemos. Ele é fiel às suas promessas. O povo celebrou, e a presença de Deus se fez sentir. A terra prometida estava à frente, mas a mensagem estava gravada no coração de todos. Se Deus tinha poder para abrir o Jordão, ele também daria vitória contra os inimigos. Josué contemplou o horizonte e sorriu. Não era apenas o fim de uma travessia, era o começo de uma nova etapa da história de Israel. Uma etapa marcada pela confiança no Deus que cumpre o que promete, que transforma obstáculos em caminhos e que conduz o seu povo com mão forte e braço estendido.